Senhor, muito obrigado, o Senhor é tão bom, obrigado pelo tempo juntos aqui. E eu te peço, Senhor, que o Senhor continue nos orientando tudo que nós vamos conversar e que seja uma aula muito elucidativa das coisas que nós vamos aprender sobre o contexto em que o Antigo Testamento acontece. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou pulando a parte de mapa, tá bom? E eu quero começar a conversar um pouquinho agora sobre o que é em volta ali do povo de Deus no Antigo Testamento. É claro que são recortes muito gerais, e por serem gerais a gente não consegue dizer que é assim o tempo todo, e com todo tipo de religião cananita, ok? Mais algumas informações que eu tenho para vocês aqui, eu vou começar a trabalhar, e aí semana que vem a gente volta um pouquinho, lida com os impérios que surgiram ao longo da história e com as questões geopolíticas da Terra Santa, tá bom? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a religião que o povo de Deus vai enfrentar ao longo praticamente de todo o processo deles ali, quando eles saem do Egito e vão para a terra de Canaã, ok? Eu não vou trazer para vocês religião egípcia aqui hoje, se bem que vai ter uma pequena parte aqui, tá? Mas religião, alguns tipos de religião entre os cananeus quando Israel volta para a terra depois de ficar no Egito. Vamos conversar um pouquinho. Vocês sabem o que é uma religião animista? Alguém já ouviu falar? Uma religião animista. Ânima é a palavra latina para alma. A religião animista é um tipo de... falar como religião é difícil. É uma cosmovisão, é um jeito de encarar a realidade. O animismo é o seguinte: ele atribui algum tipo de vida espiritual a tudo. Tudo que eu digo, pode ser tudo. Vocês já ouviram no Kung Fu? Quem luta Kung Fu aqui? Você luta Kung Fu, Cassiano? Não. Maurício? Não? Você luta o quê, Maurício? Karatê. Que faixa que você é, Maurício? Oh, que medo de você. Nossa. Sei. Então, olha lá. Kung Fu não tem a história do gafanhoto? Mestre, o gafanhoto, mestre, sabe? Não tem isso? Isso compõe um jeito de encarar a realidade, por exemplo, que atribui algum tipo de vida espiritual até animais como o gafanhoto. Certo, João? Certo, então tá bom. Então tá certo. O João falou que tá certo. Tá perdido? Achou a Bíblia dele ali. Vai lá, João, boa aula para você. Nós temos até hoje muitas culturas que têm esse tipo de cosmovisão. Você tem, por exemplo, culturas na Austrália em que determinado tipo de pedra é sagrada porque tem o espírito da pedra, né? No nosso país, as tribos indígenas, elas têm essa perspectiva. E para cada tribo, eles atribuem algum tipo de vida espiritual, ou alguns animais, ou alguns acidentes geográficos. Por exemplo, há tribos indígenas no Brasil em que um tipo de rio, ou um local do rio, tem um espírito ali. Outras vão falar do espírito do jaguar, né? Enfim, então é uma perspectiva de colocar vida espiritual em tudo aquilo que eles conhecem. Então, uma parte, digamos assim, de Canaã tem esse tipo de perspectiva. No desenvolvimento das religiões, entretanto, algumas religiões são um pouco mais, digamos assim, sofisticadas na sua filosofia. E do animismo surge o politeísmo. E o politeísmo tem a ideia de que não são agora a alma, algum tipo de vida espiritual, espíritos, mas são deuses, ok? Então, a região de Canaã, ela tem essas duas perspectivas convivendo, ok? Então, Israel vai chegar num ambiente em que o vizinho pensa assim, ok? Em que os deuses ali são deuses locais, são deuses de região, ou são espíritos ligados a localidades, animais e enfim, um monte de coisas assim. E o tipo de adoração que se pratica, especialmente no politeísmo cananita, é o que nós chamamos de mimetismo, né? Uma adoração por imitação.
qual que é o ponto aqui? Então, os rituais dessas religiões buscam fazer ali na prática o que eles gostariam que acontecesse de forma figurada nos céus. Então, por exemplo, se eles querem que haja fertilidade no solo, os rituais que são feitos normalmente são rituais que envolvem sexualidade, o uso do sexo para que os deuses tragam a fertilidade que o sexo traz, ok? Questões, por exemplo, de vingança, não é? São religiões muito baseadas às vezes no medo. Então usa-se a parte de corpos ou automutilação, ou então questões como necromancia. Alguém sabe o que é necromancia? É a adivinhação a partir dos mortos, não é? Então, olha que interessante. E muitos rituais de ofertas queimadas e de representação, ok? Então, são tipos de religião, e algumas religiões atuais, elas captam que não se fala de uma moral. Na época que eu tinha Facebook, há vários anos, não é? Dica para os irmãos, não vale a pena, não é? Talvez para usar para desapegos, né? Enfim, mas eu tinha um amigo da faculdade, um colega da faculdade, jogava vôlei comigo na faculdade inclusive, e eu não lembro por que cargas d'água, uma vez ele comentou alguma coisa e disse assim: Pedro, eu acho que se você é muito crente, esse tipo de coisa eu não acredito, eu sou espírita, porque no espiritismo que eu sigo não tem culpa e não tem pecado. Interessante, não? De fato, não? Ele vai estabelecer alguns valores do que é melhor, do que é pior, do que é certo e errado, mas não no sentido de culpa e pecado, no sentido de ser evoluído ou menos evoluído. Nesse tipo de religião aqui, não tem culpa e não tem pecado. E a gente fala que é uma adoração pragmática. Eu faço aquilo que funciona. Se não funciona, não é bom. E muitas das religiões animistas e politeístas colocam o medo da divindade como o seu fundamento, né? Então, tem medo do que o ser divino vai fazer. E o que as pessoas querem nesse tipo de religião? Eles não querem uma experiência transcendental, uma filosofia de vida. Eles querem, especialmente nesse momento da história, eles querem comida. Porque você está num lugar, hoje a gente tem clima-tempo, né? Vai chover hoje, vai, Maurício? Não sei. Puxa vida, eu achei que você... O Maurício que eu conheço, ele já saberia a semana inteira, né? O que está acontecendo, Dani? Oi? Não existe mais, ele se perdeu no exército, né? Rapaz... Certo, Douglas? Vai chover hoje? E aí? Não vai. E amanhã, Jeff? Vai não? Sobe aí, amanhã também não. Ok, então, o que esses camaradas iam fazer? Eles iam olhar o céu, que nem o Douglas fez, um animismo tá aí, ó, né? Mas eles iam falar, cara, tá precisando chover precisa chover na minha horta, né? E eles iam, então, tentar de alguma forma promover isso para a sobrevivência. Esses caras querem controlar o meio em que vivem e usam a religião para isso, ok? Agora, são religiões muito simples. Você não vai encontrar uma Bíblia cananita com... você vai encontrar porções, às vezes nós vamos lidar com alguma coisa daqui a pouquinho, mas são religiões baseadas na experiência, especialmente experiências com ocultismo. Deixa eu dar uma informação interessante para vocês aqui. Nós estamos falando de um meio rural. Ok? Então, de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. O ambiente é rural. Não dá para fazer teologia absoluta nisso que eu vou falar, mas observa o seguinte: quantas vezes Jesus expulsou demônio em Jerusalém? Eu não me lembro. Alguém lembra? Davi lembra? Mais alguém lembra? Daniel lembra? Júlio lembra? Douglas, você lembra? Douglas. Pai, você lembra? Não? A questão dos corpos. Em Gadara, é lá na região, ao lado da Galileia ali, né? Olha que interessante. Jesus expulsou mais demônios, a gente pode dizer assim, na região rural. Não é porque o pessoal de Jerusalém não fica endemoniado, mas eu tenho uma tese.
o diabo se manifesta de forma mais visível em contextos assim. Se você já lidou com gente muito rica, você vai ver que o diabo está lá, assim, em ambientes de muita sofisticação. Só que em ambientes de muita sofisticação, o diabo toma champanhe, né? Em ambientes, cara, você vai naquele centro de macumba, o negócio é diferente, ok? É interessante como... E me parece que região rural, essas manifestações demoníacas são mais abertas e perceptíveis, até por causa da cultura local e tudo mais, né? E essas religiões têm uma característica, que é o sincretismo. O sincretismo é o seguinte, tá tudo bem, eu pego um pouquinho da sua, você pega um pouquinho da minha. Quando eu estava no seminário, eu fui fazer um trabalho de missões e tinha que ir numa religião não cristã. E eu lembrava da época do exército, que tinha passado na Avenida Angélica para doar sangue, e eu vi os Hare Krishna lá, falei, vou lá. E fui, e encontrei um Hare Krishna em frente onde doou sangue lá, né? Isso, cara, 10 anos depois, né? E aí falei, cara, eu queria fazer uma entrevista, tal. Ele me deu um endereço e eu fui no templo Hare Krishna, que era lá no Paraíso, né? No Paraíso no sentido do metrô, né? Então deixa eu deixar bem claro, né? Nossa, eu cheguei no Hare Krishna e era um paraíso. Não é isso. Era na Vila Mariana, então, alguma coisa assim, tá? E eu lembro que eu cheguei e ele falou, eu vou atender você no salão. E era um salão desse tamanho, só que tipo na frente tinha um monte de estátuas. E aí ele falou, você tem que tirar o sapato, né? E enfim, ficamos lá e ele falou algo assim, olha, ele percebeu que era crente, né? E falou, olha, você pode aqui usar a sua religião, não tem problema, você pode se juntar a nós com a sua religião. Eu falei, amém. Não falei. Então é uma perspectiva de um sincretismo aqui. Você traz a sua, ela contribui. Eu também dou a minha para você, não tem problema. Você não precisa mudar de religião. Basta você ter comunhão com a gente, né? Isso e aí mistura, enfim. E de fato Israel vai sofrer muito em séculos aqui com o sincretismo. Você vai ver que os reis, eles são julgados depois pela escritura por não retirarem os altos, né? Aqueles lugares de adoração nos montes, porque ali se adorava Jeová eventualmente, mas se adorava outros deuses eventualmente, tudo junto, todo mundo irmão, e está tudo certo, né? É esse tipo de perspectiva que Canaã tem. Você não precisa ter uma religião exclusiva. Cara, tá tudo bem. E é uma questão que vai depois afetar o povo judeu e tudo mais. Alguém tem uma pergunta até aqui, não? Então segue para nós aí, Isaac, por favor. O nome mais comum para Deus... volta, onde você foi? Calma aí, Isaac, ô louco, que medo. Você foi demais, ele quer ver a aula ali e fica pulando. O Deus originário nas línguas semíticas, no hebraico você vai falar a palavra El, ok? Ou no árabe, o Alá, ou coisas parecidas. Então, essa palavra significa apenas Deus, ok? O nome genérico. E eles vão entender que esse Deus principal, ele vai gerar deuses menores, que esses deuses menores se comunicam conosco, e esse Deus principal fica lá lidando com as coisas que os deuses principais fazem, né? Que não sei, né? Mas olha que interessante. Esse Deus principal na cultura cananita, ele é substituído por um Deus que se comunica com as pessoas, chamado Baal, né? E a ideia de Baal, ele é o Deus das tempestades, se torna o rei dos deuses. E ele então, como El fica lá para trás, ele sobrepuja El em importância. E ele lida basicamente com as forças da natureza. Gente, se Baal lida com as forças da natureza, qual é a importância dele? Se eu quero chuva, para quem que eu rezo? Se eu quero que para a chuva, para quem que eu rezo? Se eu quero então que uma árvore caia na cabeça do meu inimigo, para quem que eu rezo? Não? E
Baal, então, ele se torna uma divindade principal, não em todos os lugares. Por isso que eu falei para vocês, isso é uma generalização. Você vai ver que tem lugares que existem deuses mais regionais. E aí você tem que lidar com cada povo, qual é o deus principal. Mais uma vez, nunca vai ser um deus único, ok? Mas é o deus principal. Você vai pegar cidades e que tem o templo para um, tem o templo para outro, né? É tipo Brasília, né? Brasília tem o setor igrejas. Aí tem um Mormon, tem Testemunho de Jeová, tem um crente, presbiteriana, batista, uma bleia, né, um espírita. É o setor igrejas, né? Então nessas cidades tem o setor igrejas ali, né? E olha que interessante, segundo essa esposa de El, que é Astarote e Azerá, ela é muito popular. Na cultura antiga, turma, deusas mulheres são muito populares, muito populares. E essa aqui, por acaso, é a deusa da fertilidade, e ela é adorada com rituais de dança, de automutilação. Então, automutilação, sabia? Até hoje você vai em alguns lugares do mundo, os caras se batem, né? E, enfim, às vezes na Paixão de Cristo, nas Filipinas e tal. Então há rituais assim. Dentro do islamismo, alguns tipos de islamismo tem também, mas aqui tem também. E orgias, turma. Qual que é a questão das orgias aqui? O sexo, ele é parte central da adoração no mundo antigo. A forma mais comum de se adorar a deuses pagãos no mundo antigo é através da prática sexual. E existiam prostitutos e prostitutas cultuais. Então, ali o camarada chega, ele paga de alguma forma, e ali ele realizava os rituais de adoração com a realização de sexo, às vezes sexo das piores formas, às vezes só uma relação sexual normal, mas é a prática comum. Isso vai vir no Antigo e depois vai ser também prática do Novo Testamento. A cidade principal desse tipo de adoração no Novo Testamento é a cidade de Corinto. Ok? Há um autor antigo em Corinto, já trouxe isso para os irmãos, que fala de 1000 prostitutas cultuais. Não sei se é literal esse número, o que ele quer dizer é que tem bastante. Nós vimos aqui em Corinto a questão de 12, 17 templos na cidade de Corinto, na época do apóstolo Paulo, cada templo para um deus diferente. Ok? Tem também o deus da morte, que é Mote. E em algumas regiões ele era o deus principal, então ele disputava alguma hegemonia com Baal. E os lugares altos que a gente lê na escritura, normalmente são lugares que lidam com Azerá ou Aserá. E olha que interessante, como essa prática sexual é muito comum, né? Havia ali um altar que era que lembrava o órgão sexual feminino, e normalmente uma pedra que era colocada lembrando o órgão masculino, porque ia se reproduzir na adoração a esse Deus ou a essa divindade aquilo que eles imaginavam que os deuses estavam fazendo, ok? É interessante que esse negócio de subir no monte, né, já existia nessa época, porque as pessoas acreditavam que quanto mais alto, mais perto de Deus está, né? Tipo, né, há uma ideia em alguns círculos evangélicos que dizem hora de madrugada que a fila é menor, né? Então, já ouviram essa? Mas aqui você vai no topo da montanha que está mais pertinho, tal, e aí ele te ouve melhor. Então, se você quiser orar, sobe a pedra grande que as divindades vão te ouvir, né? Enfim. Calma, Isaac. Calma aqui. Agora parou. Isso, põe a primeira frase. Isso. Já eu vou ter o meu controle aqui, você vai ver aqui, né? Você está em perigo? Está se sentindo? Está ameaçado hoje? Maurício, está ameaçado hoje? Está sentindo alguma ameaça aí, não? Agora. Então, decora aqui comigo, nós vamos fazer, eu vou trazer para vocês uma oração forte para momentos de perigo, ok? Olha lá, hein, Maurício, anota aí, olha lá. Se um inimigo poderoso atacar seu portão, já atacaram seu portão, Maurício?
Já atacaram no seu portão, não? Ok, e olha lá, é poderoso ou não? Se um forte atacar as tuas muralhas, erga os olhos a Baal. Olha que interessante esse salmo aqui. Ó Baal, afasta os poderosos do nosso portão e os fortes da nossa muralha. Consagramos um touro a ti, ó Baal. Ó, sacrifício, calma aí. Olha lá, a ti oferecemos, ó Baal, aquilo que prometemos. Eles sacrificam, ok? Animais, como acontece em Israel. Então você vê que a religião judaica ela não está tão distante culturalmente das religiões à sua volta, ok? Então a prática Agora, uma coisa é a prática em si, outra coisa é o significado. Completamente diferente, ok? Aqui eles oferecem um touro para apaziguar Deus. No sacrifício judaico oferecem um animal como sacrifício expiatório, no lugar de, ok? Enfim. A ti oferecemos, ó Baal, aquilo que prometemos. Então, consagramos a ti um touro castrado, ó Baal. A ti oferecemos sacrifícios, ó Baal. A ti oferecemos libações, ó Baal. Quem chegou agora, entrei na igreja errada, né, Hugo? Calma aí, né? Então, subimos até teu templo, ó Baal, né? Trilhamos os caminhos. Por que subimos até o teu templo? Muitos dos templos são colocados no alto das colinas. Lembra que nós conversamos semana passada da importância das montanhas na geografia judaica e da região? É o acidente geográfico mais marcante. Então os templos são colocados nesse lugar mais visível. Então trilhamos os caminhos até a casa de Baal. O cara tinha que caminhar, tipo subir a Pedra Grande, entendeu? E então Baal ouvirá as nossas orações, ele afastará os poderosos do teu portão, os fortes das tuas muralhas. Olha aqui, é um tipo de oração meio que contra os inimigos, que é muito comum em qualquer religião desse tipo de perspectiva, ok? Então, é interessante, as pessoas cantam essas músicas, né? Já morou perto de um centro de Umbanda? Já morou ou não? Que tipo de música que toca, Andrés? Fala pra nós aí, com seu... O que você lembra? Um atabaque, que mais? Oi, tambor? Você sabe o tipo de música, como que era, não? Eu lembro. Você lembra? Você foi um... Não, na frente da minha casa tinha um centro de Umbanda. Como que eram as músicas? Não dava pra ouvir a letra, mas dava pra ouvir o que eles balbuciavam lá do outro lado. Sei. Vocês já viram música de capoeira ou não? Não é Paranauê, não. Paranauê. Ah, é? Vocês foram. Essa daí, o que significa Paranauê? Tem uns Paranauê lá. É isso que significa? Vai saber Deus. Sei, então tem um tipo de, digamos, de divindade mais ligado a isso. Então, para alguns tipos você canta uma coisa, para outros você canta outra. Ok, interessante. Para cada um, então, você vê que é muito parecido, né? É muito parecido com esse tipo de perspectiva antiga. Você vê coisas assim, a gente... nesse tipo de religião, muito do que acontecia ali envolvia, inclusive, turma, sacrifício humano da pior espécie, sacrifício de crianças. E na Escritura você vê muita gente que sacrificou o próprio filho, pega o bebezinho, alguns pelo tipo de fogo, pelo tipo de Deus, tipo Moloque, era no fogo, né? Aquele vale de Inom ou Rinom, é isso? É o nome, né, Maurício? Ali do lado de Jerusalém, ali na parte de baixo, onde Judas foi enterrado, onde se matou, inclusive. Eu falei para vocês, né? Aquele Israel com a Aline tem um vídeo sobre esse lugar. E era um lugar que se jogava o lixo de Jerusalém ao longo da história, mas ali houve sacrifícios de crianças. É um lugar que até hoje não é habitado, agora é um jardim até bonitinho, mas tem uma história ali muito... Então, esse tipo de prática
era extremamente comum, né? Sacrifícios humanos, alguns tipos de gente, às vezes uma moça virgem, às vezes uma criança, cara, criança. Há reis de Israel que passam os próprios filhos em sacrifício ou no fogo, reis de Israel, ok? Tipo, é o cara que tinha uma Bíblia em casa e de repente rejeitou tanto a Deus que acha que se ele sacrificar o próprio filho ele vai controlar a divindade. Então, lidar com esse tipo de religião, o pessoal que lida, cara, é pesado, mas essa é a realidade. Passa para nós aí, Itzhak, vamos lá. O tipo de cultura que essa turma está envolvida, agora falando de cultura, daqui a pouquinho a gente volta numa questão de religião aqui, é uma cultura rural. Tanto é que quando Deus começa a falar de Canaã, ele fala de Canaã a partir dessa ideia de terra que mana leite e mel. Já tomaram leitinho com mel? Tomou hoje? Tomou, Tiagão? Não, hoje não. Esses dias eu falei, cara, deu a louca em mim, eu peguei uma granola, uma banana, leite e mel. Lembrei do texto bíblico na hora, né? Não da granola, né? Enfim, mas do leite e mel, né? E olha lá, a fartura alimentar é a perspectiva da bênção de Deus. A sua geladeira, que você olha hoje, era o sonho de consumo dessa turma aqui, né? Você pega o que você quer na geladeira. Nossa, eu me lembro, nós, irmão da igreja, na época a gente era seminarista, pouquíssima grana, o irmão da igreja, ele falou o seguinte, um dia na igreja, falou, olha, gente, eu fui abrir minha geladeira, não tinha nada. Aí eu peguei, fiz uma lasanha com presunto, queijo e depois fritei um ovo. Falei, rapaz, não tinha nada. Olha que interessante, né? Então, são perspectivas. E hoje a gente tem essa turma, não. Se o camarada quer comer aqui, ele não vai na vendinha. Ele precisa ou trocar ou comprar, e para fazer dinheiro ele precisa vender alguma coisa que ele tem, ok? Ou matar um animal que é fonte de leite para ele eventualmente, ok? Então é tudo muito regulado aqui. As cidades ali, especialmente cananitas, são cidades fortificadas, e é mais ou menos como é hoje a questão das plantações. Toda a região em volta de São Paulo, por exemplo, abastece a cidade de São Paulo com verduras, com hortifruti granjeiros. Pega aquela região de Mogi, por exemplo, tem tudo ali, são hortas que abastecem a cidade de São Paulo. Nessa época aqui, as cidades têm muro e as roças ficam em volta. O que é bom disso? Oi? Você vai lá, você tem a segurança da cidade, ok. O que é ruim disso? Se eu for o seu inimigo, o que eu faço? Eu tomo a sua roça. O que vai acontecer? As pessoas morrem do quê? De fome. E morre de fome na escritura? Só morre de fome. Tem gente comendo os próprios filhos. Ali a carne dos filhos, porque fecham esse muro, fecham o acesso à alimentação, às vezes até a água, e as pessoas morrem na cidade de fome. E são cidades-estado que nós conversamos, né, Maurício? Maurício já morou, Maurício, Dani e a Bebel moraram numa cidade-estado. Era murada, não? Não? Por água, ok. É murágua, né? Nossa, E é uma questão de tecnologia interessante aqui no começo da história de Israel. Israel vai demorar 500 anos e talvez uns 100 anos a mais que os povos ao redor para dominar a siderurgia, o uso do aço, ou do ferro, né? Do ferro. Os filisteus já chegam e dominam. Os filisteus, eles vêm da região da Macedônia e eles têm tecnologia. E para que serve o ferro? Oi? Arma. Que mais? Arado. Se você se tem arma já é suficiente, porque eu espero meu vizinho fazer o arado e falo, passa, né? Não é assim? Não é mais fácil, né? Faz uma espada. Então, quando Davi se levanta como rei, Israel está lutando com estilingue, né? Quem tem
uma arma poderosa, uma lança, uma espada, é o rei. E o resto, tem espada feita de latinha de Coca-Cola, né? Então, porque a Coca-Cola já existia. Não, ou seja, são metais menos resistentes, né? Bronze e tudo mais. Então, Israel nessa transição de eras fica para trás. Então, Israel vai ter problemas agrícolas e vai ter problemas militares. Essa é a realidade. Então, ele tem uma vantagem. Tipo, ele tem Deus do lado dele, né? Mas Israel vai demorar um pouquinho para prosperar, tanto é que vai prosperar depois que domina isso com Salomão. Agora olha que interessante. A alimentação cananita, ela é sem restrições. A regra é, se mexeu, come. Se não mexeu, come também. Onde que é assim hoje, por exemplo? Culturas que se mexe é comestível. China, por quê? Coreia, por que China e Coreia especificamente? Não é guerra, acho que é outra coisa, mãe. Oi? Pode falar, pode falar. Eu vou falar a frase e o segundo tenente Campelo vai completar. A fome sobrepuja. Nossa, já era desesperar essa. Você serviu exército comigo mesmo ou não? Esse cara que tá aqui, Dani, tem certeza que você não trocou na maternidade em algum lugar, não? Eu não sabia que nem se tivesse essa situação de coração. Por que será? Por que será? Eu me realizo aqui na igreja. Pô, Deus manda, depois de 27 anos, o cara que serviu exército comigo para a igreja. E eu não vou aproveitar? É claro que eu vou. A fome sobrepuja qualquer repugnância. Lembra? Não. Isso foi dito, eu sei por que você não lembra. Isso foi dito naquele teste de sobrevivência que você tirou o bolo Pullman da calça. Porque, impressionante, cara, né? Teste de sobrevivência, o cara fala, tem um bolinho Pullman frappé. Esse é o militar raiz que nós temos na igreja aqui. Tiago. A fome sobrepuja qualquer repugnância. Você está com fome? Você come qualquer coisa. Pode contar uma história? Posso contar uma história? Meu pai não tem nada que ver assim com Canaã. Quando a gente foi para Meva, em 2002, um dia saímos, as moças ficaram na aldeia, a aldeia de Mucajaída. E eu, Marcelo Berti e os missionários saímos para caçar com os índios. E nós pegamos a canoa 2 da tarde e fomos subindo o rio até 8 horas da noite. E aí tivemos uma ideia. O que nós trouxemos para comer? E fomos olhar, um missionário tinha levado um limão. Um limão, cara. Eu nem sei como que o cara leva um limão. Eu falei, cara, não é possível. Um limão, faltou a caipirinha, mas até fazer as outras coisas da caipirinha. E aí o que aconteceu? Olha lá. Nós paramos no Igarapézinho lá. Falamos, vamos tentar pescar alguma coisa. A gente estava verde de fome. Remando, usamos o motor, uma parte, remamos outra. Estava todo mundo cansado. E aí conseguimos pegar um peixe para 8. Um peixinho lá. Gente, nós pegamos o peixe, jogamos o limão. Senhor, obrigado pelo limão. Cara, foi o melhor peixe que eu comi na vida. Ok? Cru. É sushi total. Fresquíssimo. Eu me lembro que eu teria nojinho se fosse em outro momento. Teria nojinho. Mas quer saber? Eu tava morrendo de fome. E aí Deus nos abençoou na volta. A gente pegou 2 pacas ainda. E aí o dia seguinte foi muito especial. Mas enfim. A fome e esses camaradas, eles vivem com fome. Eles comem de tudo. Eles comem vísceras. Às vezes comem não muito cozidas. Eu vou contar mais uma história para vocês. Pode contar histórias de comidas diferentes? Pode não? Duas histórias. Pois é, já anima vocês. Olha. Na tribo Macuxi, ali na tribo de Mato Grosso, da etnia Macuxi, nós tivemos um Natal lá. Passamos o Natal lá com o Brian e a Seon na época. E aí cada família indígena trouxe ali num lugarzinho comunitário, uma cabaninha comunitária ali,
cada família trouxe do que tinha pego, do que tinha pescado, e chegaram umas carnes super diferentes, assim, né? Eu não tenho muita frescura para comer, mas eu já estava alguns dias lá, e falei, puxa, o que eu vou aqui, né? Aí, esse aqui parecia jacaré, outro, rapaz, eu olhei ali e falei, quer saber? Eu vou garantir. Eu vi um peixinho ensopado. Cara, peixe, pá, ensopadinho. Então lá, peguei e pus 2 no prato, né? Fui comer o peixe. Tava com a barrigada. Sabe a barrigada? Sabe o que é, né? Tava com intestino, enfim. Rapaz, eu só dou azar nessas coisas, impressionante, né? E a outra história, eu estava no Sudão e fui conversar sobre tradução bíblica numa rádio e tal. Cara, eu passei num lugar absolutamente surreal. Era um mercado aberto do lado do Rio Nilo e passava um monte de rato, tinha rato morto. Eu falei, nossa, cara, que lugar estranho. E aí consegui achar o lugar lá que eu tinha que ir, que era uma rádio. Fui subindo a escada, o cara falou, tudo bem, entra aí. Falei, eu vim conversar, sou aquele brasileiro que veio aqui e tal, não sei o que lá. Aí ele falou, tudo bem, a gente estava te esperando, antes da gente conversar nós vamos comer. Falei, opa, legal, né? Chegamos lá, aí nós descemos um lugar que era no meio do primeiro, segundo andar, um lugar surreal. Nós sentamos numa mesa, chegou uma bacia com uma carne mais escura. E eu falei, o que é? Foi a pergunta. Não. Desculpa. Cadê a pimenta e a Coca-Cola? Não. Eu falei, nossa, puxa, que interessante. O que é? Eles falaram, é fígado e é rim. Eu falei, cara, fígado eu como. Eu pensei assim, rim eu já não sei. Então eu ia lá conversando e estava tentando achar onde estava o fígado, entendeu? Não é fácil saber, dica para vocês, não. Ok, mas comi, faz parte da vida. Esses caras comem fígado cru. Comem o que tem. Enquanto que Israel tem uma série de restrições. A gente não tem certeza, porque existem todas aquelas restrições. Mas, primeiro, há uma questão teológica. Deus é santo e ele exige uma separação do povo dele em relação à cultura. Mas há aspectos, talvez, de higiene. Hoje dá para comer carne de porco, ok? Naquela época, a chance de estar contaminada, né? E hoje não vão comer carne de porco mal passada, pelo amor de Deus, ok? O risco é muito grande. Então, imagina aquela época, que não tem nenhum tipo de higiene, os caras matam em qualquer lugar, enfim. Então, eles comem de tudo. Para terminar essa parte, qual foi a coisa mais doida que você já comeu? Fala aí pra mim. Posso fazer uma pergunta, pastor? Pode. Voltando ao peixe, é cultural eles comer o peixe inteiro lá? Não sei. Não me parece, porque em várias aldeias que eu fui, eles abriam o peixe e tiravam a barrigada. Eu acho que talvez uma família não se importava. Normalmente há culturas que gostam muito de vísceras, ok? A cultura africana gosta muito. Mas assim, enfim, eu acho que eu dei azar, né? Não sei, eu não sei te responder se é cultural ou não sei. Alguém já comeu carne de macaco? O que você achou, Davi? Pois é, os indígenas gostam muito, né? Eu acho que a coisa mais diferente que eu comi foi anta. Acho que foi. Carne de cavalo? Não. Nós estamos falando aqui de... não. Pois é, dizem, tem frigoríficos no Brasil que são fechados. É mesmo, coitados dos cavalos. Né? Flávio, qual carne que é boa para churrasco? Cachorro de pelo preto. Cachorro de pelo preto. Os caras vão na casa do Flávio, ele pega os adolescentes, os incautos, né, e diz, cara, essa carne é boa porque ela é de cachorro de pelo preto. Os caras, olha lá, você vê que eu não tenho mais cachorro de pelo preto, foi tudo, não é? Cara, é do mal, ele não desmente. Né?
Então, coisa. Oi? É, por aí, da Coreia, né? Acho que é Coreia que come cachorro. Passa para nós aí, Isaac, por favor. Gente, cuidado agora, cuidado. Eu não quero que você chegue até o final. É até o último quadrinho e não aperta mais nada, Isaac. O último inteiro? O último inteiro, com a frase que está lá. Suspense, faz música de suspense. Tum, tum, tum. Vai, não, é até o fim, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Não tem problema, pode mudar de cor, sem problema. E isso, cara, é uma coisa muito interessante aqui. Isso, olha lá, mais um. Só, isso, parou. Não sei se tem mais um? Tem mais uma frase? Tem mais uma coisa. Parece. Não, uma frase nesse quadrinho azul. Não. Então tá. Gente, eu vou ler para vocês o Salmo 104 em 2 versões. Ok? Você vai falar para mim se elas lidam com o mesmo tema ou não. Belo é o teu esplendor na extremidade do céu, tu, aí dá um nome ali, vivente que já vivias. Yahvé, meu Deus, tu és tão grandioso, está vestido de majestade e esplendor. Lida com o mesmo tema? Lida. Os leões saem das cavernas, as serpentes atacam. Cala-se o mundo, porque quem o criou se deitou na extremidade do céu. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. O que está parecido aí? Leão, né? Todos os homens fazem seu trabalho. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Tu colocas cada um no seu lugar e lhes dás aquilo de que tem necessidade. Todos eles esperam em ti para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres tua mão e saciam-se das coisas boas. Está lhe dando de um lado e o outro o mesmo tema? Os barcos navegam descendo e subindo a corrente. Os peixes na corrente saltam diante de ti, e os teus raios estão no meio do grande mar. Eis o mar imenso e vasto, nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Um lado está parecido com o outro em tema? Tá? Isaac, por favor. Esse é o Salmo 104, esse lado aí. E o outro? Olha lá. Por que é tão parecido? Por que é tão parecido? Por que, Aron? Aron vai responder agora. Por que, Aron? Eu diria que os judeus aprenderam a seguir o egípcio. É possível. E adaptaram para o Yahvé. É possível o contrário também? É, mas menos provável. Ok. Eu não sei, eu nunca vi essa a sua teoria. É possível. Eu tenho uma outra teoria. Há uma cultura semítica. E os temas são comuns. Ok? Eu mudei a ordem, tá? Para ficar parecido, tá? Os temas são comuns. O tema dos leões, o tema da agricultura, o tema da pesca, o tema do céu. Um vai pegar esse tema do dia a dia e aplicar à sua religião. O outro vai pegar os temas do dia a dia e aplicar a Jeová, a Deus, a Yahvé, o Deus da Bíblia. Por que eu estou falando isso daqui? Quando a gente lida com o Antigo Testamento, nós estamos lidando com uma cultura mais ampla do que Israel. Eles estão inseridos numa cultura. Há uma comunicação possível com outros povos. Eu até brinco, né? Eu não gosto de pagode. Os mais jovens gostam de pagode, é engraçado isso. Eu não gosto de pagode, não? Mas o pagode, você há de convir comigo, o pagode, ele lida com a cultura brasileira, não lida?
Quem gosta de pagode aqui? Já sei, a dona Rosângela sabia. Então os irmãos pagodeiros aqui da igreja. Mas olha que interessante. A gente às vezes tem que entender que a nossa comunicação com a cultura, ela não é errado. Não é errado que ela seja cultural nesse contexto. De vez em quando está com um sambinha aqui na igreja, mas olha que interessante. Em termos de conteúdo, é de um jeito que os caras entendem. Com as adaptações devidas, com a teologia correta, mas não é completamente fora. Quando a gente pega as leis do Pentateuco, muitas das leis estão presentes nas culturas ao redor. Muitas leis. Não é só. Antigamente falava-se que o Código de Hammurabi era parecido com algumas das leis. Não, depois, com pesquisas mais recentes, observa-se que havia leis muito parecidas. Se você pega hoje uma constituição de um país, é muito próxima com a dos outros, democráticos e tal. Mas olha que interessante. Então, há uma cultura em que Israel compõe essa cultura e ele dialoga com essa cultura ao redor. Ok? Essa foi a parte de cultura que a gente viu hoje. É isso, não é, Isaac? Beleza. Eu não vou começar a próxima parte, são 10h16, eu teria mais 4 minutos. A gente teria que lidar com as pessoas ali do Antigo Testamento. Alguém tem alguma pergunta? Pedro, a parte de comida, por mais que o que você falou, eu concordo, no sentido da necessidade, né, das pessoas comerem qualquer coisa, eu acho que tem muito que foi absorvido pela própria cultura durante o tempo, porque quando você vai em tantos lugares diferentes, você vê o que aquelas pessoas apreciam. Filé mignon, de sabor, né? Outro, tem lugares que comer muita carne, eles não querem comer muita carne. Eles gostam de frango, né? E outras comidas. Então eu acho que não é hoje em dia, né? Não é só pela necessidade, talvez em alguns lugares sim, mas sim. Em vários países da Ásia que eu visitei, eles comerem insetos e outras coisas é absolutamente normal. Sim. E quando você fala que não come, eles ficam surpresos que você não. Sei. Quer dizer, eu comi de tudo, né? Mas rato? Mas insetos vários. Sei. E várias coisas que eu não sei nem o nome, mas eu acho que é absorvido, faz parte Sim. da cultura. Sem dúvida. A gente não sabe, são teorias, tá, Maurício, de como que essa abertura para comer começou. Eu vou te falar como que eu penso hoje, né? Perdão aos irmãos vegetarianos da igreja, né? Mas o nosso versículo chave, lema aqui da igreja é mata e come. Né? E alguns irmãos inclusive pulam a parte do mata, né? Mas eu concordo que isso pode ter sido absorvido por algumas culturas, não por causa da fome, por causa de apreciação de sabores e texturas. Uma coisa mais relaxa do que só a fome sobrepujando as repugnâncias naturais. Na cultura de Canaã, a teoria do que eu imagino, né, do que tem sido trazida mais aceita é a questão da fome. Ok? Mas são teorias. A história, você lida com plausibilidade de teorias, essa é a realidade. Você não está mais lá. E o Eric Hobsbawm diz o seguinte: é fácil você fazer a história de um rei. Quer dizer, já não é fácil fazer a história de um rei. Porque o rei, você tem documentos, eventualmente você tem algum tipo de inscrição, você tem alguma coisa oficial. O difícil é fazer a história do cidadão comum. Porque o cidadão comum, cara, como que você estabelece os costumes de uma época? Porque ninguém se importa com o que o camarada come. O cara se importa com o que o rei faz. Então ele fala da dificuldade de estabelecer padrões e costumes históricos do cidadão comum. E essa é uma grande dificuldade da história. Eu acho que também tem um aspecto do que é considerado por cada localidade o limpo e o sujo, ou o que é endeusado. O sagrado e o impuro, o puro e o impuro. É verdade, porque Sim. eu fui para a Índia e você vê as vacas andando literalmente na cidade, e daí você vai, na hora de
Puro e impuro. Aham. Tudo que eles comem também. Sem dúvida, sem dúvida. É o conceito de puro e impuro, halal ou kosher, né? Depende da cultura, ou, enfim, de fato. Diga, Andréas. Os judeus eles não tinham mais ou menos o mesmo acesso em questão de quantidade à comida do que povos. Bom, se eles conseguiram comer a sola, que é pura, então, e aparentemente viver bem, então os outros povos também poderiam. Então, dentro da teologia reformada, usa-se um texto de Isaías que eu não me lembro aqui, eu posso trazer para vocês, de que Deus instrui o agricultor. Então, é possível que o povo judaico tenha tido algum tipo de acesso a uma perspectiva divina de como cultivar que outros povos não tiveram. Isso na questão do chamado mandato cultural na teologia reformada, isso é muito forte. Depois eu trago o texto para vocês, eu não lembro de cabeça. Então, ele diz que eu vou ensinar o agricultor a cultivar. É um texto que diz palavras assim, fortes assim. Então, é possível então que Israel tenha provavelmente absorvido técnicas de fora, mas também talvez tenha tido algum tipo de revelação. Ok? Mas o mesmo chão que te dá trigo pode te dar jiló, né? Então basta você mudar pequenas técnicas aí e a coisa já... então é possível que usando as mesmas técnicas eles cultivem outras coisas e tenham outros animais. Turma, intervalo e a gente volta às 10h30 alguma coisa, tá bom? Obrigado, desculpa André, depois a gente conversa mais, tá bom?